Muito bom dia! Olha, é com alegria que chegamos aqui para mais um dia desse propósito. No final tem aquela oração poderosa, aquela oração inspirada por Deus para abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Hoje nós vamos estudar mais um versículo do Salmos 91 e eu quero pedir no final para Deus proteger você, sua casa, como a palavra diz, que nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. É o que diz aqui no Salmos 91, versículo 10. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. É uma afirmação, é uma certeza, e você deve se apoiar nessa declaração da palavra. E crer de todo o seu coração e declarar: nenhum mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Agora nós precisamos de assumir um compromisso, de fazer o que a palavra nos ensina para que essa promessa se cumpra na nossa vida, para que essa afirmação se cumpra na nossa família, na nossa casa. O Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. O homem prudente é aquele que evita problemas. Tem pessoas que causam problemas, mas tem pessoas que evitam problemas, que se esquivam deles. Tem pessoas que saem para a rua e elas vão atrás de problemas e trazem problemas para a família. Tem pessoas que elas evitam problemas, evitam trazer problemas para a família. Esses devem ser, essas pessoas que evitam problemas devem ser eu e você. Nós precisamos evitar problemas, ser prudentes. E a palavra nos ensina a evitar os problemas e a ser prudentes. Diz mais: que edificou a sua casa sobre a rocha. Essa rocha é Jesus. Jesus é a rocha. É o lugar firme, é o lugar sólido, é o lugar permanente, é o lugar inabalável. Quem está edificado em Jesus, a família, o casamento, os filhos que são edificados em Jesus, não são abalados. Podem surgir os problemas que forem na sociedade, podem surgir as crises que forem, e não irá abalar essa família, não irá abalar essa casa. Muitas famílias e casas têm caído, têm sido abaladas, famílias têm sido desfeitas, filhos têm se perdido, porque os pais não têm tido o cuidado de edificar a casa na rocha. Pais que estão dando um mau exemplo para os seus filhos. Pais que estão ensinando os seus filhos a ser soberbos, ensinando os seus filhos a serem duros de coração, a serem rebeldes, serem egoístas. Muitas coisas que os filhos são, eles herdaram dos seus pais. Filhos que são racistas, porque aprenderam com os seus pais. Mas a palavra não ensina ser assim. A palavra nos ensina a ser pessoas que darão exemplo para a sociedade, que serão uma bênção para todas as pessoas, independente da raça, da cor, da nação, da língua. O Senhor nos ensina a amar, a respeitar, a valorizar as pessoas, independente de quem elas são. Se são pobres, se são ricas, se são claras, se são escuras, independente. A palavra nos ensina a não fazer acepção de pessoas. Infelizmente, tem pais que acabam dando um mau exemplo para os seus filhos. Versículo 25. E desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Os rios, ventos e combates aqui são as adversidades que todas as pessoas enfrentam. As lutas, as tempestades, as crises são para todas as pessoas, independente do país que elas moram, independente da classe social que elas ocupam, independente de qualquer situação. A casa que está edificada sobre a rocha, ela vai suportar as lutas, ela vai suportar as crises. Ela não será abalada, desfeita nos momentos difíceis, nos dias maus. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que não tem juízo, que não tem noção. Aquela pessoa que age como louco, é um insensato. Aquela pessoa que parece que não tem, não raciocina como deveria.
Essa pessoa que não pratica a palavra, ouve e não pratica, é o sem juízo. É o que está agindo como louco. É loucura ouvir a palavra e não praticar. A pessoa, ela está pedindo para o mal entrar na vida dela, para o mal entrar na casa dela, para o mal entrar nos filhos delas e acabar com tudo. E o inimigo não pede licença para entrar, não. Se ele vê que a pessoa não está praticando a palavra, não está firmada na rocha, o mal sucede a ela. Aí não se cumpre aquilo que nós vimos no Salmo 91, que eu acabei de ler, no versículo 10. Nós vimos que nem o mal não sucederá, praga alguma chegará à nossa tenda. Mas isso é para as pessoas que estão firmando a casa delas em Deus, na palavra de Deus, aquelas que obedecem à palavra de Deus. Isso daqui não é para todo mundo. Sim, é para todo mundo, mas que decide obedecer à palavra, que decide andar de acordo com a palavra. Tem pessoas que querem sentar na janela sem terem o direito, né? O que nos dá o direito é obedecer à palavra, andar com Deus e fazer o que Ele manda. Isso nos dá o direito de viver essas bênçãos e essas promessas dele para a nossa vida. Uma pessoa que ouve e não pratica é o insensato, que não tem juízo, que age como louco, que não raciocina como deveria, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Tem muitas casas caindo, tem muitas famílias e casamentos sendo levados pelo vento, sendo desfeitos pelo adultério, pelas crises financeiras, pelas crises emocionais, porque infelizmente tais pessoas não têm se preocupado com a palavra. Esses dias estava vendo até mesmo, né, de um casal aí que casou e 3 meses depois se separaram. O casamento foi um casamento que foi investido muito dinheiro, foi investido milhões para o casamento ser realizado. 3 meses apenas durou. Quer dizer, quantos casamentos nós já vimos assim desse jeito? Tem uns que não dura nem um mês. Por quê? Porque o mal entra, o inimigo entra e acaba com tudo, porque a pessoa não teve o cuidado de agir sobre a palavra de Deus. Nós vemos que o povo de Deus, quando Deus libertou lá do Egito, a casa deles não foi atingida pelas pragas. Foram 10 pragas que foram enviadas lá no Egito para envergonhar os deuses falsos de Faraó e dos egípcios e libertar o povo, que Faraó não queria deixar o povo sair. Estava endurecendo o coração e não queria liberar o povo para adorar a Deus. Deus então enviou as 10 pragas lá, e o povo de Deus foi guardado dessas pragas. A casa do povo, os animais do povo, aquilo que era do povo de Deus não foi atingido por essas pragas. A primeira praga foi as águas se tornaram sangue. Quer dizer, todas as águas ali do Rio Nilo virou sangue. Era o principal rio que abastecia todo o Egito, que abastecia todas as famílias. A segunda praga foi a infestação de rãs. Era rã para todo lado. Até em cima das pessoas, das camas, tinha rã. A terceira praga foram piolhos. O pessoal se coçando lá, coceira terrível. A quarta praga, moscas. Imagina, um enxame de moscas ali que não deixava o povo ter paz. A quinta praga foi a peste nos animais, no gado. Os gados começaram a ficar doentes e morrer. A sexta praga foi a úlcera nas pessoas. A sétima, a chuva de pedras. A oitava, a infestação de gafanhotos, que ali devastou as plantações. A nona, escuridão, as trevas, durante 3 dias. E a 10ª, a morte dos primogênitos. Mas na casa do povo de Deus essas pragas não entrou, esse mal não entrou. Em Êxodo 10:22 diz: E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A praga das trevas não entrou na casa do povo de Deus. Esse mal não atingiu o povo de Deus. Em Êxodo 12, capítulo 12, versículo 7 diz: E tomarão do sangue poloão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem, que Deus havia mandado eles comerem a Páscoa. E eu passarei pela terra do Egito esta noite e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde o homem até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos.
eu sou o Senhor. Quer dizer, ele é que é o dono de tudo, ele que manda. E quem tem juízo obedece, quem não tem juízo desobedece e paga o preço que não tem que pagar. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. E assim foi. Quando a terra do Egito foi ferida, a praga da morte não atingiu o povo de Deus, mas atingiu todos os primogênitos dos egípcios, tanto de pessoas, de filhos, quanto de animais. E foi um chororô, um luto, aquela coisa triste. E isso não pode acontecer com o povo de Deus. Se você tem andado de luto, coisas ruins têm acontecido, é mal atrás de mal, problema atrás de problema, é hora de você parar e examinar se você está andando na palavra, se você está buscando a Deus, se você está temendo a Deus, se você está praticando a palavra de Deus. Pois se você estiver praticando a palavra de Deus, esses males não podem entrar na sua casa. Nem o mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Vamos orar? Pai, obrigado por essa palavra que acabamos de receber. A afirmação do Senhor, Deus, é verdadeira. Nenhum mal sucede àquele que ouve a tua palavra e pratica, aquele que obedece os teus mandamentos, aquele que se importa contigo, aqueles que são prudentes, meu Deus, que vivem a evitar o mal. Oh, meu Deus, tais pessoas estão guardadas, estão protegidas, estão livres do mal. Nenhum mal sucederá a elas, praga alguma chegará à tenda delas. Meu Deus, perdoa por muitas vezes não ensinarmos os filhos como deveria, não darmos o exemplo para os nossos filhos como deveria. Perdoa, Deus, todo o mau testemunho que os pais têm dado para os filhos, ensinando os filhos a serem orgulhosos, a serem egoístas, racistas. Misericórdia, Pai. Desperta esses pais, traz arrependimento para eles e que eles passem a dar o bom testemunho, o bom exemplo para que os filhos possam seguir. Deus, eu te peço, livre essa pessoa, livre essa casa, livre essa família de toda praga, de toda peste, de toda morte, de toda destruição. Eu repreendo o espírito da morte, eu repreendo toda praga, eu repreendo toda peste, eu repreendo toda maldição, eu repreendo toda enfermidade, repreendo todo pânico, todo medo, toda ansiedade, crise de ansiedade, eu repreendo toda estafa, repreendo toda estagnação, tudo que impede a pessoa de se levantar, de avançar, eu repreendo todo bloqueio. Pai, eu determino liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos. Pai, eu determino bênçãos, vitórias. Onde chegar essa oração, chegue a paz, chegue a solução. Livra, Pai, de todo caos, de todo mal, para a tua glória. Eu apresento os pedidos de orações, meu Deus, que são colocados nos comentários. Nomes de familiares, de pessoas necessitadas. Livra das necessidades, livra das aflições, livra, Pai, dos apertos, do sufoco, do tédio. Meu Deus, essa pessoa que não sabe o que fazer, dê a direção para ela. Mostre, Deus, o que ela tem que fazer e traga, Pai, a reconstrução, a restauração. Meu Deus, a alegria completa, a felicidade para todos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Receba o seu milagre, a sua vitória e creia que você testemunhará das bênçãos do Senhor na sua vida, na sua família. Não esqueça de deixar o like, tá bom? É importante para que mais pessoas sejam alcançadas e copie também o link. Copie o link e compartilhe com a família, com os amigos. Alguém está precisando dessa palavra, alguém está precisando dessa oração e você será um instrumento, você será um canal de bênçãos para poder alcançar essa pessoa da sua família. Tem pessoas que eu não posso alcançar, mas você pode. E se você compartilhar, essas pessoas também serão abençoadas por esse conteúdo, tá bom? Não se esqueça também de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações. Não esqueça de seguir aqui, né, nas redes sociais para que você consiga aí acessar sempre os conteúdos novos que sempre estamos postando aqui, tá bom? Olha, eu vou terminar aqui, deixa eu terminar com você. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até a próxima.